agora. Bom, vamos fazer um fator de potência, novo aplicativo de novo. O que nós queremos? Tensão e corrente, né? E a forma de onda da potência e o fator de potência. Nós vamos variar o ângulo da corrente e ver o que acontece com a potência variando o ângulo da corrente. Fazer aquele gráfico lá. Isso. O bom é que quando eu mexo a mão aqui ou você mexe o dedo ali, está gravando também tudo isso, né? Nossos movimentos, né? Vamos lá, vamos colocar o gráfico aqui. Poderia ser aquelas câmeras, né? De fato, isso seria bom. Nós vamos definir a amplitude da tensão, a amplitude da corrente aqui, né? E eu vou definir a fase da corrente, talvez com algo que deslize, né? E não... Não é problema que você botou texto lá e botou numérico? Eu botei texto. Acho que foi de cima. Você tá correto, né? Na tua interpretação, né? Então vamos apagar aqui. De cima, pessoal, acho que foi aqui. Esse aqui. Esse aqui eu coloquei texto. Acho que foi. E não tem zero. Não tem o zero, né? Vamos ver, ó. Tá, aqui, nesse aparece limites, né? Nesse aparece limites. E não tem o zero, entendi. Bom, então aqui são a amplitude da tensão e da corrente. E aqui eu vou colocar esse slider, né? Isso aqui parece uma coisa legal, porque eu deslizo, né? Esse botão de fase. Então, nesse slider, eu vou chamar ele de fase. Eu vou variar o ângulo de menos 90 a mais 90. Tá? Então, vou colocar aqui que ele varia, né? Não de 0 até 100, mas de menos 90 até mais 90. Então, 90 negativo, até 90 já bota para ele ser positivo. Vai precisar apertar o botão. Depois. Eu acho que isso é melhor fazer primeiro tudo no botão e depois a gente só puxa o callback do botão, né? Pelo menos é a forma que eu acho assim mais fácil inicialmente, né? Aqui eu vou chamar de amplitude da corrente, ou corrente RMS, né? Podemos chamar assim IRMS. Aqui VRMS. Pronto. Aqui é o gráfico, simplesmente. Aqui é a fase, né? E aqui eu posso chamar de calcular, por que não, né? Calcular. E ele já vai trocando os nomes. Vamos colocar nomes mais simples, né? Aqui eu vou chamar, ao invés de UI-axis, eu vou chamar de gráfico. Aqui eu vou chamar só de IRMS, já está de bom tamanho. Aqui de VRMS. Aqui de fase, né? Claro que é o slider, né? E aqui o calcular, o botão calcular. Eles consideram uma fase só, né? Só uma fase, a gente pode fazer trifásico logo na sequência, assim. Aqui é uma fase só. Bom, vamos ler, né, essas grandezas e vamos calcular, né? Talvez antes disso a gente faça o seguinte. Aqui na corrente, quais que são os limites de corrente que a gente vai trabalhar? Vamos colocar entre menos 10 amperes e 10 amperes. Claro que poderíamos colocar outra, né? E vamos dizer que comece com 5. Até é estranho falar amplitude de menos 10, né? Amplitude de 10, né? Então, vou colocar entre 0 e 10 aqui. Amplitude de menos 10 de fase de 180 graus a onda, né? Então, entre 0 e 10. Né? A tensão, eu vou colocar que ela pode variar, né? O valor RMS entre 0, né? Quanto mais RMS colocar negativo, não faz o menor sentido, né? Entre 0 e 500 volts. Pronto, né? Slider a gente já colocou. Muito bem, vamos aqui ao botão callbacks. Primeira coisa, nós não definimos a frequência, né? A frequência é importante. Nós não definimos a frequência lá no design. Volta para o design, né? Coloca mais um campinho, né? Dá uma organizada. Ele tem algumas ferramentas aqui, ó. Se você verificar aqui, ó, ele aplicar espaçamento, né, igual verticalmente, ele já faz isso para você, né?
E também de alinhamento, a gente pode alinhar tudo à direita aqui, ó. Ele alinhou, né? Tudo, isso facilita bastante a vida, né? Você quer dar uma ajeitadinha aqui, deixar mais pertinho, né? Então você vem aqui, seleciona tudo, né? Aplica o espaçamento igual, né? E alinha tudo à direita. Pronto. A fase, não, aqui é a frequência, né? Fase aqui embaixo, frequência. Pronto, venho aqui também. O bom é que conforme nós mudamos aqui, ó, mesmo que eu mude o nome aqui, ele automaticamente já vai mudar todos, ó, ele mudou aqui o código também. Ele já atualiza, né? Então, é uma geração de código automática. Bom, vamos lá, vamos ler a frequência, né? A frequência, que foi o último que a gente colocou, tem que ser app.frequência, tá? Tem que ser isso aqui. Você pode digitar, né? Como você pode arrastar, não sei por que agora eu não estou conseguindo, vou clicar. Agora acho que ele vem. App.frequência.value, né? Atenção RMS, né? Eu vou chamar simplesmente de, posso chamar assim, VRMS também. Eu posso digitar aqui, app. Ponto, né? Eu vejo aqui do ladinho VRMS, né? Então V, ele até já me deu aqui a sugestão, né? VRMS ponto, não se esquecer, value, né? A mesma coisa pro IRMS, né? IRMS igual a app ponto IRMS ponto value. O perigo de não dar tab é esse, né? A gente digitar errado. Frequência a gente já pegou, né? Amplitude, falta a fase da corrente, né? Fase é só da corrente, né? Fase igual a app ponto, nós chamamos de fase, né? Eu digitei com letra minúscula, vou dar um tab, ele já escolheu ali, enter, pronto, já digitou certinho como deve ser. Já lemos tudo que nós queríamos, né? Só vou colocar aqui ômega igual a 2 vezes π vezes a frequência. Vou fazer o gráfico da tensão. O gráfico da tensão é V igual a raiz de 2 vezes VRMS vezes o seno de ômega vezes T. Tranquilo, né? Tranquilíssimo até aí, né? Agora o da corrente. Oi? Esse V é o V no tempo, né? Eu vou ter que criar um vetor tempo, ó. Aqui eu ainda dei uma bobeada. Antes disso eu tenho que colocar o vetor tempo. Tempo igual a length space, né? Eu vou criar um tempo que varia de 0 até 0,1 segundos, né? E tenho que ter um passinho de tempo entre eles, né? Eu vou dizer que vai ter 10 mil pontos, vírgula aqui, 10 mil pontos, 2 vezes 10 na 3, ou 100 mil pontos, como fiz antes, né? Quanto mais bonitinho sai o gráfico, mais arredondinho ele sai. Mais lento é o programa também, obviamente, né? Aqui o gráfico da tensão, né? E agora eu vou fazer o gráfico da corrente, né? O gráfico da corrente é muito parecido, tanto que é que eu vou copiar aquilo lá, ó, Ctrl C, aqui embaixo Ctrl V, só que eu vou dizer que a tensão é só a tensão normal, só a corrente, desculpem, ele já dá a sugestão, ó, mas não é isso que eu quero, né? A corrente é igual a raiz de 2 vezes a corrente RMS que eu dei, né? Vezes o seno de ômega t também, só que é mais a fase. Não podemos nos esquecer que aquela fase lá estava em graus e nós temos que converter ela para radianos. Então é só fazer vezes π dividido por 180. Tudo que está em graus, você faz vezes π dividido por 180, tem em, está convertendo para radianos. P. Hã? Porque π é igual a 180, né? π não é meio círculo, é igual a 180. Na verdade está multiplicando por 1, se fizer uma análise assim um pouco mais apurada, né? Agora eu tenho que fazer o gráfico. Para fazer o gráfico o comando é plot. Plot, né? Eu vou fazer o da tensão, né? T, V, vírgula T, vírgula I. O da tensão e o da corrente. Só que eu tenho que dizer aonde eu vou fazer esse gráfico ainda, né, que é o primeiro argumento aqui, e eu vou fazer ele lá no gráfico.
no app.gráfico. Pronto. O gráfico da tensão e o gráfico da corrente. Né? Vou salvar. Né? Acho que isso aqui não tem nome ainda. O app gráfico, que ele vai fazer lá no app gráfico. Isso, porque ele vai fazendo O T de tempo. o T de tempo, o V de tensão, que a gente acabou de calcular, aquele seno, né? O T de tempo, né? O eixo X e o eixo Y, o eixo X e o eixo Y. Aqui eu vou chamar isso aqui de fator de potência. Minúsculo, né? Tomara que não crie conflito com o outro, acho que não vai. Ah, já existe, não. Fator de potência, vou chamar aqui Avantes. Opa. Fator, pronto. Sem o D, potência. Aí vai dar na mesma. Salvar. Vou mandar rodar, sempre a gente faz um errinho, né? Rodou, a interface tá que tá beleza, né? Agora eu vou colocar aqui um valor para tensão, coloco 100, né? Uma frequência, vou colocar 60 Hz, né? E vou mandar calcular aqui, ó. E aqui ele achou um erro, né? Ele diz que tem um problema aqui, ó. Tem um problema nesse vezes, né? Para a entrada de argumentos do slider. É que aqui eu não coloquei app.fase.value. Ele está pegando todos os atributos dele, até a cor da fonte, né? Ele só quer o valor. Claro que tem problema, né? Multiplicar uma coisa maluca, né? Então, eu nem fechei ainda, é capaz que funcione só dando um clique aqui. Funcionou. Tensão e corrente, né? Eu posso variar, por exemplo, a fase da corrente. Eu vou colocar 60 graus e vou mandar calcular de novo. Agora está mais atrasado. Vamos mudar essa amplitude aqui da corrente. Vamos mudar essa amplitude aqui para 80. Entre 0 e 10, bonito. Então deixa 10 mesmo. E vamos baixar isso aqui para 12. Pronto, agora eu tenho tensão e corrente, né? Talvez eu coloque isso aqui 20 por 18, sei lá, 18 parece bom. Isso. E agora eu vou mudar essa fase. Agora não está em fase, né? Vou colocar 0 aqui. Depois que eu clicar, está em fase, né? E agora ele vai estar atrasado. Ah, mas parece que foi para frente. É atrasado porque cai depois, né? Esse gráfico poderia ser bem maior, né? Ele me parece que está pequenininho, a gente poderia aumentar o tamanho dele. Né? Então, o que eu faria para aumentar esse gráfico? Eu viria aqui para o Design. Né? Vamos puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. Não dá para puxar tanto assim, né? Mas eu acho que eu consigo aumentar isso aqui para cá, ó. Mais um pouquinho. Eu posso ocupar a tela inteira, né? Por que eu estou economizando tela? Venho para cá. Né? Já melhorou bem. Já melhorou bem. E agora eu quero tentar fazer uma coisa que eu ainda não tentei aqui. Eu vou colocar aqui um grid on. Eu não sei se vai funcionar. No MATLAB normal funciona, né? Aqui só o tempo vai dizer. Vou colocar aqui 12. Lá tá 5, né? Vou botar aqui 10. Pronto, 10. E aqui 60. Calcular. Ele abre uma nova janela. Então, certamente esse grid eu vou ter que acessar ele de outra maneira, né? Por esse app.gráfico.grid. Deve ser alguma coisa assim que eu ainda não sei, mas nós vamos descobrir no futuro, né? Então fecha isso aqui, esquece isso aqui, ó. Mas deve ter alguma propriedade, né? Degrade. A diferença que tu mexe ali na fase ali no T, qual é a diferença ali que faz? A gente já vai ver. Né? Por exemplo, o V, né? Se eu fizer assim, ó, não acontece nada porque eu estou com frequência de 0 Hz. Eu vou colocar 60, né? Agora vai aparecer dois gráficos, um azul e um marrom, né? O marrom é o gráfico da corrente de 5 amperes, né? Que dá 5 vezes a raiz de 2 de π. Né? Agora, se eu aumentar a tensão, por exemplo, eu vou botar a tensão aqui de 15 volts, né? O que aconteceu? A corrente continuou a mesma, é que mudou a escala aqui, tá? A corrente continua a mesma e agora tem a tensão também. Imagine que eu queira mudar agora essa fase aqui para 60 graus, né?
o que que acontece? A corrente vai estar adiantada de 60 graus. Veja que ela não está mais em fase, né? Beleza? Eu posso colocar menos 60, que é uma corrente indutiva, ou menos 90, que é um indutor puro. Agora eu tenho um indutor puro. O grid era importante. O grid seria importante, nós vamos descobrir como colocá-lo meio já. Só antes disso, vamos fazer aquelas mudanças automáticas sem apertar no botão, que eu acho que é legal, né? Então, vamos aqui para o design, né? Se eu mudar isso daqui, né? Venho aqui callbacks, né? Eu quero que faça a mesma coisa que faz o botão. Aqui, ó, tem que fazer uma por uma, não tem jeito. Frequência vai fazer a mesma coisa que faz o botão. E aqui vai fazer a mesma coisa que faz o botão. Você lembra que você me pediu lá, mudado ou na mudança? Olha que aqui apareceu changed e changing. Talvez se eu colocar changing, vai fazer o que você me pediu. É. Vamos tentar salvar. Vamos colocar aqui 15, né? Tá, 60. Ó, ali já apareceu alguma coisa, né? 60. Pronto, já apareceu os dois, né? E agora aqui acho que é no changing já, ó. Aqui é nada. É que o processamento ele pesa, né? Ele pesa nos 10 mil pontos, né? Ele pesa nos 10 mil pontos. Ó. Não adianta, são muitos pontos, né? Então é inviável fazer o changing. Eu vou voltar aqui no callback e vou deixar aqui este aqui só, que eu acho que vai se comportar de um jeito mais viável, né? Vou mudar aqui para ver o que de novo, aqui eu já poderia ter mudado isso aqui. Vou botar 60 e aqui parece que foi mais rápido, porque antes ele estava fazendo um por vez, né? Então é melhor só o change aqui mesmo, porque fica bastante lento. Dúvidas aqui nesse? Tranquilo, né? A gente poderia até fazer um gráfico de potência já aqui em cima, penso eu, né? Vamos fazer um de potência, né? Só que para fazer o de potência eu não posso colocar valores muito altos aqui, senão complica a questão da escala. Então eu vou colocar tipo 1 na corrente e 1.2 na tensão, porque a potência máxima vai ficar tipo 1 vezes 1.2, né? E eu vou conseguir ver os três gráficos ao mesmo tempo. Então, corrente, o clique duplo aqui, não é callbacks, né? Eu tenho que ir no inspector. Eu vou colocar aqui o valor de 1. Tensão, eu vou colocar o valor padrão de 1.2 só para não precisar estar digitando toda hora, né? E a frequência é 60. Já colocamos 60 de uma vez, isso aí, 60. Beleza. Salvamos. O que a gente vai fazer agora? Fazer o gráfico da potência também. Vou fazer aqui nesse callback, né? Callback do botão, né? Não tem muita coisa aqui para ser feita agora. Eu dou esses espaços como eu acho que fica mais didático, né? Tanto faz. Tomar cuidado para fazer V vezes ponto, né? Ponto vezes I, para ele fazer o V1 vezes o I1, o V2 vezes o I2, senão ele faz multiplicação de matriz, tá? E não é isso que a gente quer. Vocês têm que botar o ponto? Ponto vezes, é. Na dúvida, quase 100% das vezes é ponto vezes ao invés de vezes, tá? Se eu colocasse ponto vezes aqui, ia funcionar também. Só que aqui é escalar vezes matriz, então não faz diferença. Mas se eu colocar ponto vezes aqui e aqui, né, vai funcionar numa boa também. E ponto vezes. Então aqui está invertido tudo. Talvez primeiro, talvez ponto. Tá bem errado. Tá bem errado. É ponto vezes, né? E de baixo aqui o P. Ele até xingou, né? Ficou vermelhinho. Ponto vezes, né? Aqui também, ó, ponto vezes, ó. Ali tanto faz porque é escalar vezes matriz. Agora em parente P. Isso. E vírgula T, vírgula P. Depois a gente vai ter que ver como faz uma legenda disso aí também, né? É um gráfico inicial só ainda. Executar. Então vamos colocar uma fasezinha aí para ver se ele faz uma. Ó, já fez, ó. Já fez a potência.
Então aqui, se eu der um maximizar, né, olha que maximiza tudo, beleza, né? Então se eu colocar aqui 0, né, mais ou menos aqui deve ser o 0, né, eu só tenho potência positiva. Agora se eu for um indutor, eu tenho potência média 0, né, tenho potência negativa e positiva. Se eu for um motor, que é indutor e resistor misturado, a potência média é positiva, mas eu ainda tenho potência negativa. E se eu for um capacitor puro, eu tenho potência negativa e positiva. Mas observem que aqui a potência é positiva no capacitor. No indutor, aqui a potência começa negativa. Então por isso que um cancela o outro. Né? Então, vamos salvar isso aqui. Vocês já vão pensando dúvida dessa parte aqui. Só mexendo no ângulo da fase, só mudar a potência. Só no ângulo da fase. Vamos executar de novo aqui, né? Só no ângulo da fase da corrente, né? Ela começou com 0, né? Daí só tem parte positiva, né? Mas agora se eu colocar assim uma carga típica aqui, ela vai ter parte negativa. Vamos aumentar um pouquinho mais o reativo, né? Colocando uma carga mesmo, na saída, né? É uma carga mesmo, né? E que eu estou mudando o ângulo da corrente dentro. É a mesma potência, os mesmos voltamperes, os mesmos kVA, né? Só que com o ângulo da corrente diferente, né? Vamos entender aqui na prática, se tu aplica uma carga, altera o ângulo da corrente. Sim, se você coloca uma carga mais indutiva, né, você vai atrasar mais a corrente. Se você coloca uma carga mais capacitiva, você vai adiantar o ângulo da corrente. Se você coloca uma resistência, você só altera a amplitude, você não altera o ângulo. Então você colocando uma carga, você além de alterar a amplitude, altera o ângulo. Aqui a gente só está alterando o ângulo. Se eu quero alterar a amplitude, eu venho aqui, ó. Eu vou dobrar a carga com o mesmo ângulo, né? Pronto, dobrei a carga. Aumentou os kVA, né? Claro, aumentou tantos quilowatts quanto os kVA era. Muito bem, então essa parte aí também